Olá, é uma alegria estar aqui de novo com você que tem acompanhado os ecos da Catedral. E hoje nós vamos falar acerca daqueles que são bem-aventurados porque creram mesmo sem ver, né? Hoje é o dia 12 de abril e a gente vai refletir sobre esse assunto. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 24 ao 29. João, capítulo número 20, versículos 24 ao 29. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É impressionante o quanto os cristãos, e não somente os cristãos, mas todos aqueles que manifestam fé, que manifestam crença, que manifestam esperança naquilo que não pode ser visto, são questionados. E o mais interessante é saber que estes não estão sozinhos, né? Porque os discípulos que viram Jesus e Tomé não estavam com eles, também foram questionados por alguém que era discípulo de Jesus, que contou a história do que haveria de acontecer. Então era alguém que não estava além do conhecimento, estava por dentro, estava acompanhando toda a campanha de Jesus, mas ainda assim, quando Jesus ressuscitou, ele não foi capaz de crer sem poder ver, sem poder enxergar. Nos nossos dias, quando a gente comunica a palavra do Senhor e quando a gente fala acerca das promessas maravilhosas de Deus para nós, muitos duvidam. Inclusive, autores têm publicado livros acerca da dúvida, acerca de como lidar com a dúvida. E a esperança que nós temos é que Deus fala aos nossos corações à medida que nós caminhamos em direção a Ele. É como um círculo virtuoso. Se por um lado nós não podemos nos achegar a Deus, se o seu Espírito não nos mover a isso, e cremos que somos movidos por Deus para nos aproximar dele, por outro, há também uma atitude minha, há também uma atitude sua para crer além da esperança. E aí você pode dizer, Diego, mas como podemos crer em Deus diante de tanta dor, diante de tanta dificuldade? Onde está Deus que não vê tudo o que acontece no nosso mundo? Meus irmãos e minhas irmãs, se nós vamos falar de dor e de sofrimento, ninguém melhor do que Jesus para falar de dor e de sofrimento. Ninguém melhor do que o Deus Pai, que viu o seu próprio Filho padecer na cruz, e refletimos muito sobre isso na Páscoa que acabou de passar, para falar de dor e de sofrimento, e de que é possível crer, é possível continuar acreditando num Deus que compreende exatamente o que você passa, o que nós vivemos e enfrentamos nessa vida. E a palavra de Jesus, para mim e para você, é que bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que, mesmo sem enxergar, continuam a acreditar. Jesus disse isso porque ele já havia avisado aos discípulos o que haveria de acontecer. A palavra do Senhor já nos anunciou tudo o que vai acontecer. Cabe a mim e a você, num ato de fé,
num ato de esperança, continuar firme, continuar crendo, continuar exercitando e vivendo a nossa fé. Que a nossa oração seja essa, que eu e você nos aproximemos com coragem diante do Senhor e mesmo diante da dúvida, possamos dizer, como os discípulos disseram: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém.